Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintiano aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo vamos falar se Rony pode ser jogador do Corinthians. Ainda neste vídeo vamos falar sobre Corinthians e Cruzeiro, jogo que acontece hoje. E do Willian Monteiro Alves, deu entrevista coletiva para o André Hernan, dizendo que não há gastos no nome dele. Vamos falar sobre tudo isso no timão. E não podemos esquecer também sobre Yuri Alberto. Vou atualizar aqui a condição do jogador. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, já quero iniciar aqui com esse vídeo aqui falando do Willian Monteiro Alves, tá? Porque eu assisto alguns vídeos no YouTube, jornalistas conceituados que chegam, não, porque o jornalista sério, ele tem que analisar a situação, tem que ver as fontes, e aí sim, quando ele tiver certeza, ele vai acusar. Você, pra mim, eu não vou citar nome, mas são jornalistas de bosta, tá? Porque eu acho que eu sou o único doido aqui que tem coragem de falar que o Duílio é ladrão, que o Andrei Sanches é ladrão, vagabundo, sem vergonha os dois. Eles são ladrões, sugaram o Corinthians de todas as formas que vocês possam imaginar. Só que os jornalistas conceituados não têm coragem de vir aqui e falar esse tipo de coisa, tá? Porque eu acho que todo mundo sabe, só que muitas pessoas não têm coragem de vir aqui e falar a verdade. Quem não sabe hoje que o Andrei Sanches lesou o Corinthians? Quem não sabe hoje que o Willian Monteiro Alves lesou o Corinthians? Quem não sabe hoje que o Augusto Melo fez uma administração pífia? Começou muito bem, depois entregou o Corinthians na bandeja de prata para o Osmar Stabile. Todo mundo sabe disso. Então você não precisa ser um jornalista conceituado, você ter as fontes corretas para ir você ir lá e falar. É só ver o que o Corinthians deve hoje. É só ver o que o Corinthians arrecada hoje e o que o Corinthians não tem condição de contratar. O que o Corinthians não consegue no mercado pagar uma dívida aí do Cuiabá, que foi pagar agora recentemente. Quantas e quantas humilhações o Corinthians passou por isso? O Corinthians no mercado está aberto. O Corinthians não consegue contratar um jogador meia boca, fiel. Então aí está a prova maior que o Corinthians é um time que arrecada muito. A arrecadação financeira do Corinthians ela é gigante. O Corinthians só continua funcionando hoje por causa da sua arrecadação monstruosa. Mas é uma judiação, porque o tanto que o Corinthians arrecada era com certeza o maior da América. Chegava no mercado da bola e fazia ótimas contratações, com ótimos salários ofertados. Só que isso não acontece, fiel, porque as pessoas que estão lá não deixam o Corinthians fluir, não deixam a engrenagem andar, porque eles aí se preocupam mais com os benefícios próprios do que o Esporte Clube Corinthians Paulista. Pelo menos é minha opinião, é minha forma de pensar e eu quero saber a sua opinião deixando o seu like aí, tá, fiel? E já entrando aqui no assunto sobre o mercado da bola, antes da gente passar para Yuri Alberto e Corinthians e Cruzeiro, vamos falar sobre o Rony, tá? Porque saiu especulação que o Corinthians poderia contratar o Rony. Obviamente que eu fui procurar as informações que eu tenho, que são informações humildes, mas eu trago sempre a verdade aqui para vocês, tá? E na maioria das vezes eu cansei aqui de conseguir cravar jogadores, e vocês são testemunha disso, tá, fiel? E o Rony não existe absolutamente nada com o Corinthians, não existe absolutamente nada entre Corinthians e Rony. É mais uma história aí, vamos dizer assim, para fake news no Corinthians, tá? Pode ser que o Corinthians fez uma consulta, eu não vou cravar que não fez, mas a informação que eu tenho é que não existe absolutamente nada entre Corinthians e Rony. Por quê, fiel? Exatamente sobre a primeira informação que a gente passou. Não tem dinheiro para contratar, pelo menos agora, não entrou dinheiro da Nike, ainda eles estão tentando aí o adiantamento dos direitos de televisão para poder fluir um pouquinho aí esse mercado da bola. Contratar vai, um ou dois jogadores, o Corinthians vai lá contratar, até porque o mercado da bola vai fechar no dia 2 de setembro, então tem um tempinho ainda aí para o Corinthians tentar fazer algumas contratações. Está tentando ser cirúrgico na melhor forma possível, não contratar qualquer um, porque não tem dinheiro para arriscar e errar, tem que contratar e vir a dar certo. Só que se ficar esperando também muito tempo, a gente vai estar lá na zona de rebaixamento brasileiro, aí não adianta também, né? A grande questão então, fiel, é que não existe absolutamente nada entre Corinthians e Rony, tá? Não nenhum tipo de especulação, nenhum tipo de conversa, absolutamente nada. E falo mais para vocês, tá? A situação do Corinthians hoje financeiramente tá tão defasada, tá tão difícil, porque já pode começar a envolver também saídas do Corinthians, tá? E um desses jogadores é o Memphis Depay. Sou totalmente a favor do jogador receber o que ele tem direito para receber. Sou totalmente a favor de ganhar as premiações e bonificações nos valores que elas lá estão, porque ninguém obrigou
o Corinthians assinar esse contrato com o Memphis. Foi acordado ali. Então, se foi acordado, é direito do jogador, então ele tem que receber, pronto, acabou, tá, fiel? Só que o Memphis também tá achando que é a última bolacha do pacote. Então, acerta o que tiver que acertar com esse cara e manda ele embora, porque ele já tomou cartão para não viajar para Ceará, para não jogar lá. Contra o São Paulo, saiu reclamando, reclamou bastante, causando aí tumulto no vestiário. Então, se você já tem um elenco que é limitado, se você já tem um elenco que não está conseguindo desempenhar um bom futebol, que ainda você pega um jogador que está tentando criar tumulto, obviamente que já não está sendo saudável para o clube, nem na parte financeira e nem na parte futebolística. Eu sou fã do Memphis, tá, fiel? Vamos falar aí, corintianeiro, você está falando isso do Memphis, é o nosso melhor jogador, ou é um dos nossos melhores jogadores. Eu sou fã do Memphis, fiel. Só que não adianta o jogador querer ser estrela. A estrela é o Corinthians, tá, fiel? O próprio Neto disse no programa dele que o Cássio ficou no Corinthians aí quase 11 meses sem receber. Não estou dizendo que qualquer jogador tem que ficar quase um ano sem receber. Mas olha a grandeza do Cássio no Corinthians. E vários jogadores, principalmente na gestão do Duílio, já ficaram aí até 3 meses sem receber, fiel. Jogadores como Roger Guedes, jogadores importantes do Corinthians, tá? E aqui o futebol europeu, o jogador europeu, ele não está acostumado com atrasos de pagamento, com atrasos de bonificações. Então, obviamente que isso gera frustração no jogador, tá? Só que é informação, fiel, eu não estou opinando aqui para você. O Memphis pode sair do Corinthians, porque o jogador não está contente no timão. O jogador já deixou claro para o seu empresário que ele pode oferecer o atleta para outros clubes, que acontece isso diariamente. O Memphis está sendo oferecido aí para outros clubes de futebol, e se pintar uma proposta interessante, a multa contratual do Memphis não é alta, é apenas 60 milhões de reais, tá, fiel? Sendo 60 milhões de reais, fica 30% para o Memphis e 30% para o Corinthians. Então o Memphis não é garantia de ficar no timão até no dia 2 de setembro, que é onde encerra a janela de transferência. Certo, fiel? Bora falar então de Corinthians e Cruzeiro. Corinthians e Cruzeiro, o jogo que acontece hoje. Corinthians que pega o líder do Campeonato Brasileiro, que é o Cruzeiro, que na minha opinião é um dos times que mais está jogando bola aqui no Brasil, tá? Detalhe importante que eu tenho para passar para vocês. O Corinthians vai jogar dentro da sua casa e não existe, coloquem isso na cabeça de vocês, não existe a possibilidade do Dorival Júnior cair do cargo do Corinthians, tá? Isso que as pessoas falam, Dorival vai cair, pode cair, isso chama fake news. Não existe a possibilidade do Dorival cair hoje do Corinthians. O Corinthians não conversa com o Vojvoda, o Corinthians não conversa com o Tite. Vocês têm aí o livre-arbítrio para acreditar nas informações que vocês bem entender. É lógico que vocês rodam os canais aí, então vocês têm muitas informações para absorver. Nesse canal aqui eu costumo sempre trazer a verdade. E nesse momento não existe absolutamente nada com esses treinadores, tá? Pode ser, já trouxe essa informação em alguns outros vídeos, que tem algum diretor, que tem autonomia para ir lá fazer uma consulta, mas não tem também tanta autorização, assim, tanta autonomia para ir lá e começar a discutir uma negociação para fechar contrato com valores, tá? Isso jamais vai acontecer, porque o treinador do Corinthians se chama Dorival Júnior e não há especulações. Pode haver uma consulta de algum diretor ou outro que foi autorizado. Olha, existe um interesse se caso cair? Isso no máximo, tá, fiel? Isso não é negociação, então não existe absolutamente nada. Para o Dorival cair hoje do cargo do Corinthians, só se acontecer algo inédito, só se o Corinthians aí levar uma goleada de 6-0 dentro de casa, 5-0 dentro de casa, aí sim é possível que o Dorival caia, tá, fiel? Caia do cargo do Corinthians. Mas se não acontecer isso, for um jogo normal, 2-1, 2-0, 3-1, 3-2, Dorival Júnior permanece no cargo do Corinthians. Ele vai cair sim, se for eliminado da Copa do Brasil diante do Palmeiras e o time continuar jogando essa draga do jeito que está. Isso são informações concretas, fiel, informações que acontecem nos bastidores do Corinthians, tá? E aí também temos a informação para passar para vocês sobre a possível escalação do Timão, que vem com Hugo Souza no gol, na lateral Mateuzinho, André Ramalho e Kaká, e seguimos aí de Matheus Bidu na lateral esquerda, tá, fiel? Já o Corinthians vem com 4 meio-campistas, com José Martínez e também com André Carrillo, tá, fiel? André Carrillo, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro. E no ataque, possivelmente, Romero e Memphis Depay. Pode ser que o Dorival vai optar aí, para também colocar um Thales Magno em Memphis, mas eu acredito que é muito difícil, deve ir para campo Romero
e Memphis, tá, fiel? É um time limitado nessa escalação, é um time que precisa ser melhorado, é um time que precisa de um ponta rápido, é um time que precisa de outro meia, é um time que precisa de laterais bons, porque o Mateuzinho e o Bidu são jogadores medianos para baixo, tá, fiel? O Hugo Souza, estamos bem segurados no gol. A zaga, temos que trocar os 2 zagueiros. Então é um time que precisa de soluções, é um time que precisa, sim, de contratações, tá, fiel? Então esse é o time do Corinthians para o jogo de hoje, que deve acontecer, se não me engano, é 7 horas, tá, fiel? 7 horas ou 7h30. Devo lembrar vocês também a situação de Yuri Alberto, que não joga hoje, também não joga o próximo jogo. Segundo o último boletim informativo médico do Corinthians, o Timão não tem uma data específica para a volta do Yuri Alberto, que sofreu uma fratura aí na L1, tá, fiel? Na coluna aqui na L1, bem aqui embaixo, esse ossinho aqui, bem baixo aqui das costas, tá? Então é uma situação delicada, o Corinthians não pode ter pressa para acelerar a volta do jogador, o Corinthians tem que andar com calma, é um processo longo, tem que seguir todos os protocolos para o jogador ir evoluindo devagarzinho e entrando. E o Yuri Alberto é um cara que se recupera muito rápido, tem uma genética boa, mas o Corinthians não pode colocar ele colocar ele aí, possivelmente colocando ele mais rápido do que seria para ele voltar, e ele voltar se contundir aí, perde todo aquele trabalho, aí tem que ficar mais um tempão parado. Não é isso que o Corinthians pretende fazer, certo? Então o Yuri Alberto também não tem data para voltar. Certo, fiel? Isso é o que tem de mais atualizado nos bastidores do Corinthians. Quero agradecer demais a sua presença. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!